Aleluia. Judas, versículo 20. Todos encontraram? Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador, nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, ante de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Podem tomar o seu assento, orando ao Senhor Deus e falando com o céu a respeito da palavra que o Senhor tinha a trazer ao coração da sua igreja. Pensei em algumas palavras, mas hoje, pela manhã, esta passagem, ela saltou à minha mente e passei a meditar nesta palavra e fui falar com o céu. E Deus aqui me deu algumas orientações para trazer à sua igreja. Quero ser boca de Deus neste lugar. Quero trazer aquilo que o Senhor Deus tem a falar ao coração da sua igreja. O pastor falou aqui de algo muito sério, que é a situação em que o mundo se encontra. O mal parece que tem vencido. Parece que o bem tem se ofuscado e o mal tem ganhado território em todas as esferas do mundo, do país, das cidades, dos estados e municípios, e, se não, vamos dizer também, no meio dos lares. Parece que o mal tem prevalecido e vencido. Eu me refiro ao mal num sentido genérico da sua palavra, me referindo tudo aquilo que é avesso, contrário e oposto ao que é certo, ao que é correto e ao que é verdadeiro. Então, pensando a respeito deste prevalecer momentâneo, ou desta vitória aparente, ilusória, eu pude compreender através do Espírito de Deus que não se vence uma corrida andando. Quem está numa corrida
e quer chegar em primeiro, não pode andar na corrida, precisa correr, e correr com ímpeto, e correr com certeza, com segurança, fixado que só pode parar quando chegar ao final da pista e alcançar o seu prêmio. Então, meditando sobre isto, eu pude compreender algo interessante. O que compreendi foi que o mal está correndo a todo o vapor e o bem está sonolento, andando em passos largos, despreocupado e sem nenhuma preocupação em chegar em primeiro lugar. O que quero dizer é que a mesma força, o mesmo ímpeto, a mesma garra e o mesmo objetivo daqueles que se propõem andar de forma errada, ou vamos dizer, a mesma garra que o mal se propõe a vencer. Para o bem vencer, precisa ter a mesma velocidade, a mesma dedicação, o mesmo ímpeto, a mesma garra. Então, o que eu aprendo com isso é, se nós não entendermos que para vencer o mal é necessário disposição, objetividade, garra, segurança, certeza, nós não venceremos e veremos o mal prevalecer. O que precisa é despertarmos, acordarmos, pois enquanto é dia, pois a noite vem e na noite não é possível trabalhar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Desperta. Eu não te chamei para viver no sono da indolência. Eu não te chamei para viver uma vida de irresponsabilidades com a minha chamada. Eu te chamei para viver uma vida de propósito e objetivo, vencendo, 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 vencendo e conquistando. Mas o que acontece é que nós vamos viver dizendo: está na mão de Deus, eu entreguei para Deus, eu deixei com Deus e nada nos dispomos a fazer. Ei, se você não se dispor, não vai acontecer nada. Se você não se despertar, nada vai mudar. Você exige que as coisas mudem, mas você não muda. Você quer ver um outro ambiente, mas você não quer sair da sua zona de conforto. E assim nós vamos viver, vendo o mal conquistando, avançando, e você se frustrando, murmurando e reclamando. Não é porque Deus o abandonou, é porque você deixou de avançar. E aí nós vamos parar aqui, eu quero seguir as orientações do Espírito Santo. Nós vamos entender que há culpados para todas as nossas frustrações. Nós conseguimos eleger culpados para todos os nossos problemas. Eu não tenho uma casa boa porque eu moro num bairro onde as pessoas são invejosas. Então eu não consigo conquistar porque as pessoas têm inveja de mim. Eu não consigo avançar porque eu sigo por um caminho e a minha casa segue para outro caminho. Eu tenho chamada de Deus para fazer a obra do Senhor, mas as pessoas tentam me ofuscar. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo?
as suas desculpas ou justificativas de nada valem, de nada servem, importância nenhuma têm, porque se este altar recusa te receber, a praça te chama com a placa de bem-vindo. Se não te dão oportunidade para demonstrar o seu talento aqui, as praças está disponível e ela está esperando você para demonstrar o teu chamado, o seu talento. Eu fui chamado para orar, para operar milagres, para ver Deus agir na minha vida, e eu não tenho espaço aqui, mas quem disse que a chamada se revela aqui? A chamada se revela lá fora, e se manifesta aqui para a testificação do nome do Senhor. Aleluia. Então nós vamos viver buscando justificar nossas frustrações, e justificando tudo isso dizendo, é o mal, é o inimigo, é Satanás, e na verdade é você que deixou de ter um compromisso com Deus. E em contrapartida, Deus deixou de ter compromisso contigo. Isso é muito sério. O que o Senhor está dizendo é, você parou, não foi porque te pararam. Você parou porque permitiu parar. Se deixou parar. Quis parar. Quantos aqui têm chamadas de Deus? Quantos aqui não são incomodados pelo Espírito Santo a orar mais, a ter uma vida de consagração mais firme, mais constante? Quantos aqui? Mas o conforto da cama o impede de se levantar para ir à beira do sofá ou a um canto do seu lar para orar. A sua dedicação ao seu trabalho o impede de você se dispor a gastar 30, 40 minutos, 1 hora de joelhos na madrugada, dizendo que você precisa acordar descansado para poder dar o seu melhor no seu trabalho. Mas você está se esquecendo que o verdadeiro patrão, ele está te chamando para que você possa o servir e receber as suas orientações e tarefas na madrugada, mas você o ignora, porque está preso em uma miragem, em uma condição ilusória, numa proposta que o homem lhe deu, e se esquece que se o céu não validar, não há homem na terra que possa validar. Se o céu não aprovar, não há homem na terra que aprove. Se o céu não liberar, não há homem que possa dizer está disponível. Ei, Deus está dizendo a alguém, você entrou em confronto com o céu, e o céu está entrando em confronto contigo. Pare, atente-se a ouvir minha voz, e entenda que você não vai prosseguir enquanto não retroceder ao canto da oração. Isso vem de Deus para alguém. O Espírito de Deus está neste lugar. E a sua palavra está a se manifestar, trazendo revelações em nosso meio. Então nós vamos viver questionando, indagando, reclamando, murmurando, justificando, e na verdade fomos nós quem paramos de ter uma vida de oração, de ter uma vida de entrega, uma vida de comunhão, uma vida de dedicação.
E sabe o que é interessante? Que estes dias, meditando na palavra do Senhor, eu compreendi uma coisa muito interessante. Quem aqui é ovelha do aprisco do Senhor? Levanta a mão. Quem aqui é ovelha do aprisco do Senhor? Levanta a mão. E se eu disser que você não é ovelha? Você passou da transição ou do período de ser ovelha. O Senhor vai dizer, o apóstolo vai dizer, vós sois sacerdócio santo, geração eleita. Sabe o que eu compreendo aqui? Muita gente quer viver chorando, choramingando, murmurando, reclamando, dizendo-se que é ovelha. Mas Deus te chamou para ser um valente na obra dele. Deus te chamou para trabalhar na seara dele. Não é que você deixou de ser ovelha, mas Deus te chamou e você precisa entender que é necessário ter senso de localização. É necessário saber para onde está indo. É necessário ter direcionamento, ter propósito, ter objetividade. Deus não te chamou para viver uma vida estagnada. Eu não estou dizendo que você não é ovelha, eu estou dizendo que Deus te chamou para viver uma vida de propósito na presença dEle. E não uma vida de dependência. Eu preciso de uma palavra, ao invés de buscar na palavra, eu vou buscar na liderança. Eu preciso de oração, ao invés de descer na oração, eu vou buscar a oração dos outros. Eu preciso de um direcionamento, eu vou buscar a direção dos outros, não em Deus. Então nós vamos viver uma vida de irresponsabilidade cristã. E aí nós vamos falar por que Deus fala e não se cumpre. Por que Deus fala e as coisas não acontecem? Quantos aqui não têm promessas que já passaram 10 anos e não se cumpriu? Quantos aqui não foram ou receberam promessas ou palavras vindas de Deus na sua infância? E você já está numa fase adulta, já numa idade até mesmo avançada e parece que nada aconteceu. Aí a sua justificativa é, se é de Deus se cumpre, se não é de Deus não se cumpre. Ei! Até mesmo, vamos dizer, foi Deus quem falou. Foi Deus quem usou o seu servo, sua serva. Mas para que isto viesse a acontecer, você precisava compreender que a bênção estava condicionada. A bênção estava condicionada à sua postura, o seu posicionamento. Mas aí você não se posicionou, você não teve uma condição, você não teve postura, não teve objetividade, não aconteceu. Não foi que Deus não falou. Foi você que não entendeu que para Deus fazer, você precisava se dispor. Então aí você diz, eu não acredito em profecia, eu não acredito em revelação, porque já me falaram tantas coisas e nada aconteceu. Não aconteceu porque você só quis receber de Deus a parte boa. Foi isso que o Senhor disse a Jó. O bem você recebeu de bom grado, mas o mal te incomoda. E assim nós queremos viver uma vida que o apóstolo, ou que Judas, ele vai apresentar dizendo, cuidado, esta vida, ela não é a vida que o Senhor Jesus nos instruiu a viver. Eu vou dizer, olhe para quem está do seu lado e diga, ei, não precisa tropeçar. Diga com ímpeto, não precisa tropeçar. Também não seja motivo de tropeço. Olha que coisa interessante.
nós vamos olhar para o mundo e nós vamos ver que, no contexto atual, o mundo está em crise. Os homens estão com medo, as guerras estão se desenvolvendo, avançando, os rumores de guerra estão deixando de ser rumor e estão sendo efetivadas. E eu poderia falar aqui a respeito de algumas situações que levaram os homens à guerra, mas eu não quero dizer. Mas, quando você olha para a sociedade e vê na sociedade uma inversão de valores, o errado já não é mais considerado tão errado. E o certo já não tem tanta ou não tem mais importância. Então você começa a viver num conflito, onde eu preciso abrir concessões, ou eu preciso ir contra estas concessões, ou eu me adequo a este ambiente. Nós vamos ver que a corrupção não está apenas na mais alta das autoridades. A corrupção muitas vezes está no meio de uma sociedade simples. Quando você no mercado, ao receber um troco a mais, você percebendo que o troco veio errado, você olha para aquele troco e se cala. Tem a pressa para se retirar do ambiente. E ainda vai dizer que foi providência de Deus, porque você estava com dinheiro contado. Isto é uma falha de caráter, de princípios e de valores. E nós vamos olhar e nós vamos ver que muitas vezes o povo de Deus perdeu guerras porque cedeu a concessões e aceitou propostas. Países perderam guerras porque os seus soldados agiram de forma corrupta, venderam seu país. E nós vamos ver que nós, como servos de Deus, como chamados de Deus, como vocacionados de Deus, precisamos defender com firmeza o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ter certeza de que fomos chamados por Deus, eleitos de Deus, para fazermos uma boa obra. Então, a sua posição na igreja não é para defender a igreja, uma placa, um título ou uma denominação. A sua posição na igreja é para defender a palavra de Deus, é para defender a verdade das Escrituras. Nós precisamos entender que Deus nos chamou. Paulo vai falar aos Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus e ficais firmes contra as ciladas do diabo. Ei, Deus te chamou para ter uma vida de compromisso e de propósito em sua presença. Deus te chamou para que você vista o capacete da salvação, que você use a espada da verdade, que você coloque a couraça da justiça, que você calce o sapato da preparação do Evangelho, que você vista o cinto da verdade, e diante ou depois de haver feito tudo isto, você não pode afrouxar, você não pode vacilar, você precisa estar firme, estar posicionado
chamado. Está certo que Deus te chamou, que Deus te vocacionou, que Ele te elegeu, e você precisa se manter fiel à chamada que Ele te deu. Estais, pois, firmes contra as ciladas de Satanás. É interessante, eu preciso correr, que Satanás, ele vai chegar lá no Éden e vai dizer: foi bem assim? Ou foi isso que Deus disse? Nós vivemos um tempo tão estranho, em que homens, para poder se sentir bem, não mudam de comportamento, mudam o entendimento da palavra, ajustam a palavra, transformam a palavra. É porque no hebraico tem um ponto, é que no hebraico ele não queria dizer bem isso, é que no original não é bem assim. E aí vai tentando ajustar, moldar a Bíblia para que ele possa se sentir confortável no seu pecado. Ei, pecado é pecado, santidade é santidade, mentira é mentira, verdade é a verdade. E a palavra do Senhor nos exorta assim: santificai-vos, santificai-vos, sede santos. Mas o que acontece é que nós vamos tentar nos ajustar. E aí, quando a igreja ela não ajusta ao gosto, a pessoa procura a igreja que ajusta ao seu gosto. E aí vai, mas Judas está dizendo: lembra-se da palavra. Lembra da palavra, lembra do que o Senhor disse, ou lembra-se dos apóstolos que nos exortaram acerca destas verdades. Ei, nós precisamos entender que o céu é real e o inferno também é real. Esses dias, ministrando a palavra do Senhor, eu disse uma coisa muito séria e sinto em Deus repetir aqui. Uma das coisas mais tristes para um pastor hoje é fazer um culto fúnebre. E no culto fúnebre o pastor está dizendo: eis aqui uma serva de Deus, eis aqui um servo de Deus, que dedicou sua vida ao reino dos céus, e agora está com Cristo. Mas na verdade, aquele crente morreu sem Cristo. Na igreja, cantava, pregava, orava, curava, profetizava. E está todos dizendo: está com Cristo. Mas o inferno está à volta, rindo e dizendo: ah, se vocês pudessem ver a realidade ou o ambiente em que este se encontra. Pastor, isto não é verdade. A Bíblia vai dizer que naquele dia muitos dirão: eu profetizei, eu curei, eu preguei, eu ganhei. E o anjo vai buscar no livro, pelo nome, não vai encontrar. E a palavra direcionada a este é: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O Senhor não quer que você viva uma vida de aparência.
O céu não quer que você viva uma vida de títulos, de reconhecimentos. Não. O céu deseja que você viva para o céu. Que o seu maior objetivo seja o céu. Você não pode estar aqui porque está com medo de ir para o inferno. Você tem que estar aqui porque você deseja ir para o céu. Você não pode estar aqui porque tem medo de Satanás estragar a tua alma no mundo. Você precisa estar aqui porque você anseia pelo céu. Judas vai dizer: ei, os apóstolos nos alertaram acerca das mentiras de Satanás, dos homens que mudariam a verdade ou transformariam a verdade em mentira, para agradar, para ganhar, para conquistar. E a palavra deste homem é: lembram-se da palavra. Lembram-se dos apóstolos, lembram-se de Jesus. Quantos têm se esquecido de Jesus? Quantos têm perdido Jesus? Esses dias, ouvindo um pregador ministrando, ele vai dizer que ele entra em desespero quando da sua congregação sai mais de 20 famílias. E ele entra em desespero e ele vai tentar ir atrás daquelas famílias, ele vai orar para que Deus dê uma direção para ele. E ao orar, o Senhor diz: ei, você está preocupado porque saiu da sua igreja 20 famílias? E não percebeu que eu já saí de lá faz tempo? Ei, Jesus ainda faz parte da mesa. Na sua casa, Jesus se assenta à mesa. Na tua sala, Jesus senta na sua sala. No seu quarto, Jesus frequenta seu quarto. Quais são os ambientes do seu lar que Jesus é bem-vindo? Quais são os ambientes do seu lar que Jesus ainda pode se fazer presente? Muitas vezes, a nossa frieza não é por conta do pecado. Não é porque pecamos, não é porque nos afastamos, não. A frieza é porque nós olhamos para as listas, ou para a lista de pecados, que João, no livro das Revelações, vai dizer, no capítulo 22, daqueles que ficarão de fora. E aí você vai olhar aquela lista e vai dizer: eu não peco ou não pratico nenhum desses pecados, então eu me considero um ser salvo. O seu farisaísmo, o seu tempo de crente, o seu costume pelas boas práticas, não lhe garante a salvação. E com isso nós nos afastamos de Deus, por acharmos que somos mais santos que Deus. Então, o meu ritmo de oração diminui. Para que jejuar? Eu pratico a lei. Sou o jovem rico. Sigo todos os mandamentos. Mas o Senhor me traz nessa noite para vos dizer: ainda te falta alguma coisa. E necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. O apóstolo, ele chama atenção, ele vai cobrar
E ele vai dizer: os mestres queriam dividir a igreja. Estes homens queriam desvirtuar a igreja. Eles queriam tirar Cristo do centro. Eles queriam deslocar Cristo de sua verdade ou das verdades. No versículo 19 ele diz: estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o espírito. Esses sensuais são aqueles que seduz o homem a viver uma vida sem oração, sem a prática da santificação. Tentam convencer, tentam perverter, mudar os bons costumes. Um tempo deste, uma certa igreja da Assembleia de Deus, o ministério não vou dizer, para manter os jovens na igreja, o pastor propôs fazer um culto flashback. Ele trouxe luzes para o altar e fez uma noite de músicas mundanas para que os jovens pudessem se divertir e mantê-los na igreja. O resultado foi que os jovens ficaram felizes, sentiram-se confortáveis nos seus pecados, e pouco tempo depois todos estavam no mundo. Deixaram de servir ao Senhor. O mundo quer atrair a nossa atenção. O mundo quer tentar nos convencer que precisamos viver, mas a verdade é uma só. Esta vida é transitória. Esta vida é passageira. Abraão compreende que por mais tesouros que ele pudesse conquistar nesta vida, ele sabia que nenhum deles poderia ser comparado com a cidade que ele estava proposta. Ele tem tanta certeza disso, que ao receber o campo de Mispa como presente, pela consideração que os homens tinham por ele, ele vai dizer: eu não posso dever a vocês favor algum, porque em breve eu irei para casa, e eu não vou voltar aqui para poder quitar este débito. Então pagarei o justo por este terreno, porque eu estou voltando para casa. O céu está dizendo: o teu compromisso é comigo. O teu compromisso é comigo, diz o Senhor para alguém aqui. Você precisa entender que o inimigo está tentando cegar você acerca das verdades espirituais. O inimigo está tentando mostrar para você que é bom viver esta vida, mas o céu me ordena dizer: ei, nesta vida você pode desfrutar de muitas coisas boas, mas nada se compara ao lar celestial. Nada se compara ao lar celestial. Nada pode se equiparar à glória que nos espera. Jesus vem, breve ele voltará. Breve ele voltará para buscar sua noiva. A sua noiva precisa estar adornada, ataviada,
As suas vestes não pode ter mancha, mácula, sujeira. As suas vestes precisam estar limpas. Você nesta noite entrou aqui com a tua vestimenta suja, diz o Senhor, mas o sangue de Jesus está sendo derramado sobre este lugar, e Ele está lavando vestimenta. Oxalá que comece por mim esta purificação. Deus não te chamou para a perdição, Deus te chamou para a vida. Satanás pode ter sujado você, mas o sangue precioso que purifica, o sangue precioso que regenera, Jesus tem poder para purificar o homem de seus pecados. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui para lhe apontar. Eu estou aqui para te trazer uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus para você nesta noite é: entra no tanque da purificação. Não há mais movimento ou movimentação do Espírito de Deus em nosso meio. Não é porque Deus mudou, foi nós que mudamos. Nós deixamos de viver uma vida santa. Nós paramos no caminho da oração, deixamos de orar. Deixamos de viver uma vida de consagração e entrega. Nós vivemos ansiando por um novo avivamento, mas não existirá ou haverá avivamento se não houver primeiro quebrantamento, arrependimento e abandono do pecado. E permita-me, pastor, dizer, começando por aqui, não haverá transformação se antes não formos transformados. Paulo, ele vai dizer: nós que outrora andávamos segundo o curso deste mundo, estávamos desgarrados, mas Deus interveio e mudou o nosso curso. Sabe o que Paulo está dizendo? A sua instrução vinha do mundo. A sua vida era conforme os padrões do mundo. Você andava na mesma mão do mundo. Mas Jesus chegou na tua vida e mudou a direção da sua vida. E agora você precisa entender que é necessário viver na contramão do mundo. O mundo diz pode, a Bíblia diz não pode. O mundo diz faz, o Espírito Santo, ele vai nos dizer não me entristeça. O mundo vai dizer você pode, mas o Espírito vai dizer você necessita andar contra, ir contra, avançar contra. Sabe o que o Deus está dizendo? Você precisa entrar em choque. Você precisa ir contra, no sentido de colidir contra o seu eu, contra a tua vontade, contra o teu objetivo, contra os teus sonhos, contra os teus propósitos. O céu está mandando dizer a alguém aqui: você precisa ir contra.
você mesmo. Você precisa ir contra você mesmo. Você precisa se posicionar contra você mesmo. O inimigo foi vencido, agora eu preciso vencer a mim. E o Senhor está dizendo: eu quero derramar do meu poder sobre a minha igreja. Mas para que eu venha derramar o meu poder sobre a minha igreja precisa se quebrantar. Assim eu preciso entender que é necessário eu me quebrantar. As pessoas vão viver um evangelho de mentiras, acreditando elas que Deus está disponível a todo tempo. Mas o profeta Isaías vai dizer: os vossos pecados encobrem o vosso rosto de Deus, ao ponto de Deus procurar o homem e não encontrá-lo. Deus é tudo, Deus é todas as coisas, mas muitas vezes nós nos envolvemos num mar de pecados e já não sentimos Deus, não ouvimos Deus, não percebemos Deus, não vemos Deus, porque nós estamos envolvidos numa nuvem maligna de pecado, destituído, desligado do céu. Mas a Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Pastor, eu não estou conseguindo assimilar o que estás dizendo. Jesus eterno, vivendo a eternidade com o Pai, se abdica de sua glória, não aceita ser igual a Deus, mas antes aniquila a si mesmo, toma forma de homem, e agora ele é posto sobre a cruz, e a Bíblia vai dizer que o céu transforma-se em trevas, e o que ele vai dizer é: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe o que acontece aqui? É que o pecado da humanidade, ele encobre Jesus de Deus, e Deus perde o contato com Jesus, e Jesus perde o contato com o céu. E a palavra dele é: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe o que está acontecendo? É que o nosso pecado esconde Jesus de Deus. E quando ele clama, nós vamos ver que o véu do templo se rasga de alto a baixo. O mundo transforma-se em trevas. Há terremoto, há barulho sobre todas as partes. E um certo dia, orando a Deus, tentando entender isto, eu compreendo que o próprio Deus desce do céu, entra no Santo dos Santos. A presença de Deus é tão grande que o véu, que tinha uma espessura de quase 1 metro, não suporta tamanha glória, e conforme Deus vem descendo, o véu vai se rasgando, se rasga, Deus sai no Santíssimo. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? É que não importa quão profundo seja o seu estado, não importa quão distante você possa estar de Deus, você apenas precisa dizer: Senhor, me socorre. Você precisa apenas dizer: Jesus, eu não consigo. Jesus, me livra das garras do pecado. E assim o céu descerá ao seu encontro,
outro, o abraçará e o tomará para si e o restaurará. Eu te convido a estar sobre os seus pés neste momento. E nesse instante eu convido você a falar com o céu. Eu te convido a falar com o céu. Eu não sei o seu estado. Jesus sabe do seu estado. Eu não sei a sua condição. Jesus conhece. E sabe como está. E sabe como está a sua vida. Ele sabe que você está distante do céu. Ele sabe que você está distante de Deus. Talvez o seu corpo está aqui, mas a sua mente está do outro lado. Um certo dia, perguntando a Deus qual era a cidade que o filho pródigo fugiu, ou qual era o nome da cidade que o filho pródigo fugiu, pois a Bíblia vai dizer que é uma cidade distante. Então o Senhor falou ao meu coração: a cidade que o filho pródigo fugiu era a cidade do seu coração. Pois muitas vezes nós estamos em um ambiente, mas o nosso coração está em outro. Então a distância da cidade do filho pródigo era a distância do seu coração. Ele estava na casa do pai, mas o seu coração estava distante. Ele estava desfrutando das benesses da casa do pai, mas o seu coração estava distante. Talvez você está aqui, mas o seu coração está distante de Deus. Talvez o seu corpo está aqui, você está cantando, louvando, orando, tocando, pregando, fazendo aquilo que lhe foi confiado a fazer, mas o seu coração está distante. E o Senhor nesta noite, Ele te chama. E Ele diz: eu quero você perto. Mas não quero você perto no corpo. Eu quero você perto na alma. Eu quero o seu coração totalmente inclinado a mim. Eu vou orar por você. Não saia do seu lugar, mas diga: Jesus, eu preciso voltar para perto de Ti. Jesus, eu preciso voltar ao jardim fechado, ao jardim da inocência, ao jardim da santidade, ao jardim da separação, ao jardim da verdade, ao jardim da entrega. Eu preciso voltar. Eu vejo correntes sendo despedaçadas. Eu vejo cadeias sendo quebradas. Eu vejo Deus libertando vidas aqui. Eu vejo Deus libertando mentes aqui. Eu vejo pessoas que estavam com sua mente cativa. Eu vejo pessoas que estavam aprisionadas, presas por Satanás na sua mente, no seu entendimento, e a palavra dele, como espada, cortando esta cadeia, destruindo estas correntes. Ele